Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos lá, pessoal, tá continuidade aqui a nossa programação da semana, conversando, debatendo aí sobre diversas questões, diversos temas aí de extrema importância e que precisa ser debatidos. E, né, por que não conversar aqui com o sindicato, né, dos comerciários, né, da região de Osasco, que faz também outras regiões aí da região metropolitana aí de São Paulo, né? Vamos conversar um pouco aqui com o Luciano Leite, né, para ver como que anda a situação aí dos trabalhadores do comércio, né? Quais são os desafios, as lutas propostas e muito mais. Então, vou deixar aqui para o Luciano fazer a sua primeira apresentação antes da gente começar aqui o nosso papo. Então, Luciano, fique à vontade e se apresente. Primeiro, boa tarde, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. Quer dizer que é um prazer e um privilégio estar participando do seu programa. Nós temos, como você falou, muitos desafios, né, que são os desafios do dia a dia que estão colocados, né? E um dos principais deles é o desafio da comunicação, né? Então, acredito que ter um tempo aqui contigo no seu programa hoje, para nós é de fundamental importância, principalmente para ajudar a pensar e discutir com o teu público, né, sobre a questão da comunicação do futuro, né? Isso é um papel que você cumpre muito bem. Queria te parabenizar a equipe do teu programa também nesse sentido. Muito obrigado pelo convite, Guilherme. Então é isso aí. Então vamos aí para a primeira pergunta, Luciano. Primeiramente, quais são as reivindicações, né, as demandas aí do sindicato dos comerciários que você pode aí falar para a gente? Assim, hoje o Sindicato dos Empregados do Comércio de Osasco e região, nós estamos em 7 cidades: Osasco, Barueri, Itapevi, Taboão da Serra, Embu, Jandira e Carapicuíba. E nós temos um relacionamento amistoso com os setores dos sindicatos patronais, onde nós fazemos as nossas convenções coletivas, né? Acho que a razão de ser de um sindicato de trabalhadores é a negociação coletiva. Então, nós temos a nossa database em setembro e nela nós trazemos toda a nossa pauta de reivindicação ao setor patronal. Então, essa é parte de um formato de trabalho que nós temos continuamente. Então, todos os anos, nós entregamos mais de 50 itens de reivindicações, né? E nós dividimos eles em cláusulas econômicas, né? Pode ser a PLR, pode ser a questão do reajuste de salário, por exemplo, os abonos, né, para trabalhos em feriado. Nós temos as questões sociais, que seria, por exemplo, estabilidade de um trabalhador portador de HIV, por exemplo, estabilidade após o retorno de férias, para o pai comerciário, para a mãe comerciária, né? Então, nós dividimos em cláusulas sociais e em cláusulas econômicas. E nós temos também, né, para toda a classe trabalhadora, não sei se você sabe, Guilherme, na década de 40, houve um movimento do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro. Na época, o presidente do Brasil ainda era Getúlio Vargas, né? E os trabalhadores do comércio se reuniram em marcha até o Palácio do Governo, né, hoje o Museu da República, para reivindicar 40 horas, né, de trabalho, descanso semanal remunerado, aos domingos, preferencialmente, e 8 horas de trabalho, 8 horas para descanso e 8 horas para lazer. Então, essa pauta nacional, por exemplo, de redução da jornada e descanso semanal remunerado, é uma pauta de sindicato do comércio da década de 40. Então, muitas das nossas bandeiras de lutas, elas permeiam também nesse sentido, né? Relacionadas à jornada, relacionadas, por exemplo, ao trabalho de operador de caixa do supermercado, que é um trabalho penoso, ao trabalho penoso das mulheres. Então, assim, as nossas bandeiras, elas
são extensas, né? Então, tem muita coisa para ser feito e muita coisa que nós vamos fazendo no dia a dia, né? A gente altera em editores de áudio, né? Certo. Você, né, chegou a falar aqui, né, Luciano, em relação o relacionamento que o sindicato tem com as entidades patronais. Como que funciona isso na prática, né? Isso ajuda ou isso pode atrapalhar em algum momento? Na prática, o que acontece, na verdade? No Brasil, tem um fenômeno que não existe em outros lugares do mundo, basicamente. Que além de você ter uma organização, uma entidade de trabalhadores, você também tem uma entidade que representa os patrões. Então, nós não podemos, nós negociamos empresa por empresa, por exemplo, eu sou um trabalhador do Carrefour, eu posso negociar com uma empresa Carrefour condições de saúde, benefícios para os trabalhadores daquele segmento de supermercado específico. Mas essa negociação, na verdade, ela se dá junto ao Sincovaga, que é o Sindicato Patronal do Comércio Varejista. E em setembro, quando temos a nossa database, nós discutimos para todo o estado de São Paulo as pautas dos trabalhadores do setor de supermercado. Em outubro, por exemplo, nós fazemos a negociação com o setor de empresas de material de construção, né? Então, é um outro segmento. Em setembro, também, lojistas, né, todas as lojas. Então, quando a gente fala assim de uma relação, é uma relação de negociação. É uma relação que ela existe. Por quê? Porque também tem o fenômeno do dissídio. Eu tenho um setor patronal que ele não aceita negociar com o Sindicato dos Trabalhadores, por exemplo. Então, nós estamos há 3 anos sem negociação coletiva e entramos com uma ação, né, para o dissídio coletivo. É mais ou menos isso. Então, quando eu falo uma relação, é que a negociação existe, né? E muitos sindicatos no Brasil afora, eles não conseguem fazer a negociação coletiva, porque não existe essa relação com o setor patronal também, né? Entendi. E no caso aí, né, quando não tem essa relação, né, com o setor patronal, né, qual que é a postura que o sindicato mantém, né, de ir para cima, de mobilizar a base, né, ou até mesmo porventura fazer alguma greve? Então, na verdade, para o momento, existe uma regulação, né, feita pelo Ministério do Trabalho, por exemplo. Então, o que o Ministério do Trabalho faz? Nós chamávamos antigamente de delegacias regionais do trabalho. Então, hoje o Ministério Público do Trabalho ele cumpre um papel de mediador desses conflitos. Então, antes de um movimento de greve, um movimento paredista, nós encaminhamos uma ação para o Ministério Público do Trabalho para que ele enquadre aquela empresa ou aquele sindicato patronal, aquele setor numa mesa redonda, né, que nós chamamos de que é uma mesa de negociação, mas com o mediador, que é o Ministério Público. Após, por exemplo, uma convocação do Ministério Público, se a empresa não, ou aquele sindicato patronal, ele não topa fazer uma negociação, um acordo, nós estamos vendo isso, um exemplo, basicamente, nesses dias, com o setor de aplicativos, né? Nós estamos também numa confederação que é nacional e eu acompanho um pouco lá para Brasília essas negociações. Por exemplo, a Uber, ela já topou conversar com o sindicato de trabalhadores de aplicativos, né, para fazer um acordo coletivo que vai regular a forma de trabalho desses desses trabalhadores. Mas esse acordo ele foi fomentado pelo ministro Marinho, que chamou as empresas de aplicativos no Brasil, de transporte, para fazer a negociação. Então, houve uma mediação. A partir da mediação, se criou o Sindicato de Trabalhadores em Aplicativos, e ele vai funcionar com autonomia, sem uma interferência do governo em si.
Já no caso do iFood, por exemplo, que está na Bahia, a iFood não topou fazer a negociação, ou sentar com o representante do sindicato ou do governo para tirar os parâmetros mínimos ali dos direitos desses trabalhadores que trabalham para iFood, no caso. Então, provavelmente vai haver uma ação coletiva, né? Se elege um representante legal por parte dos trabalhadores, esse representante legal forma, né, junto com seus pares a nível de Brasil, uma federação ou confederação, né, perdão, federação se fosse estadual e municipal se fosse sindical. Então, é bem provável que os trabalhadores se organizem, né, trabalhadores de aplicativo da iFood se organizem municipalmente, estadualmente, nacionalmente e entrem com uma ação coletiva. Aí o Ministério Público do Trabalho ele vai julgar aquela ação coletiva e dizer que aquela convenção coletiva ela tem validade, né? E aí a empresa ela é obrigada, por pena de multa, a aplicar um piso mínimo para os trabalhadores, por exemplo, as mínimas garantias que vai estar na convenção. Com o Sindicato de Trabalhadores no Comércio, a legislação é a mesma, porque, na verdade, isso está na nossa Constituição Federal e na nossa CLT. Então, as garantias mínimas, elas estão tanto na Convenção, tanto na Consolidação das Leis do Trabalho, quanto na Constituição Federal. As empresas precisam cumprir. Se não cumpre, há uma mediação do Ministério Público do Trabalho, né? Então, é o mesmo formato que eu falei para iFood, para Uber, ela funciona também para todos os sindicatos de trabalhadores do comércio do Brasil, né? É mais ou menos isso. Certo. Ô Luciano, frente a tudo isso que você colocou, né, você acha que o Estado poderia, né, ser um pouco mais rígido com esses empresários que não querem aí, né, negociar com o trabalhador e com o sindicato, né, porque o sindicato é algo legalmente previsto na Constituição, né, e as negociações também, né, então você acha que o Estado poderia ser um pouco mais, né, rígido nisso? Então, Guilherme, esse tema é um tema bastante contraditório, né? Assim como toda organização de um movimento sindical, ou movimento de trabalhadores, ou de empresários. Por quê? Eu vim, por exemplo, de uma escola mais antiga, né? Já fazem 29 anos que eu sou dirigente sindical, e sempre se dizia, né, nas nossas literaturas, sobre o papel do Estado, né? E a interferência do Estado na organização dos trabalhadores. Então, há um grupo, um segmento de pessoas, tal, que eles acreditam que o Estado deve ser imparcial e não se envolver nessa demanda de trabalhadores. Por exemplo, o movimento sindical ele chega para o Brasil através dos anarquistas, por exemplo. Então, o papel do Estado como Estado mínimo é o que prevalecia para aquela filosofia, para aquele tipo de aplicabilidade. Para mim, particularmente, na atualidade, eu acho que o papel do Estado ele deve ser um papel mediador, regulador, né, e construtor de legislações. O que não ocorreu nos últimos anos, porque desde 2017, com a reforma trabalhista, o que você vê é uma tentativa cada vez mais feroz, né, e até mesmo furiosa de alguns segmentos do setor patronal, de extinguir não só os sindicatos de trabalhadores, né, e aí quem pode mais chora menos, mas também houve nos últimos anos um investimento muito pesado na questão política para extinguir também até algumas entidades do Sistema S, como SESC, SENAC, que além de prestar um papel extremamente relevante para a sociedade, no que diz respeito à formação, à cultura e ao lazer, né? Mas também assim, no aspecto político de estar em vários espaços de discussão, tratando de temas relevantes e representando, de certa forma,
os empresários, né, nas mesas de negociação com o governo e com as entidades sindicais também. Então, é um contrassenso dizer isso, né? Mas nós precisamos que o sistema S ele também funcione, né? Dando formação, tendo esporte, lazer, cultura, principalmente hoje como ele está nas grandes cidades, né? Indo para as periferias também, não só na capital, mas no interior. Então, essa relação ela tem que ser uma relação que ela construa essas bases para que esses espaços de esporte, lazer, eles também sejam espaços de formação, né, de qualificação minimamente profissional. Nós não estamos falando aqui sobre a questão da discussão da formação política, por exemplo, também uma outra perna muito importante, né, da formação do ser humano. Então, o ser humano ele tem que ser um ser humano, tem que ter um viés político mesmo, né, e pensar o Estado. Então, para nós, para concluir essa pergunta, o papel do Estado é extremamente importante. E se o Estado fosse um Estado que cumprisse o seu papel, os sindicatos eles poderiam ser muito menos assistencialistas do que são hoje. Por exemplo, o nosso sindicato ele tem clube, tem colônia, mas quem tem a obrigação de oferecer lazer? Nós temos um sítio, é o Estado. Então, o papel do Estado é oferecer lazer para a população. Aí nós temos médico do trabalho, nós temos convênio com clínicas, odontológico para os trabalhadores. Mas de quem é essa tarefa? O papel do Estado. Também é do governo, municipal, por exemplo, nesse sentido principalmente, estadual, né? Nós temos aí ações de moradia, mas quem tem a obrigação de garantir a moradia? A creche para o trabalhador colocar o seu filho, para a mãe comerciária colocar o seu filho. Então, esse é o papel do Estado. Então, como o Estado não cumpre o seu papel na sua máxima potencialidade, o sindicato ele acaba cumprindo esse papel também. E o Estado acaba deixando, por exemplo, quanto mais o tempo vai passando, as reformas elas vão acontecendo, o Estado ele se enfraqueceu muito também nessa mediação de conflitos, né? Então, se criou várias alternativas, né? Até o Poder Judiciário interveio em alguns momentos, né? Mas hoje o que nós temos é um Estado que ele não tem capacidade, porque as suas delegacias regionais, as suas coordenadorias regionais, para explicar melhor com dados. Na região metropolitana de São Paulo, 20 anos atrás, haviam quase 30 concursados, trabalhadores que faziam papel de fiscalização no Ministério do Trabalho aqui na região. 10 anos atrás, esse número caiu para 10, mais ou menos 9, né? Então, nos últimos 10 anos, eles foram se aposentando e aqueles fiscais ou auditores fiscais do Ministério do Trabalho não foram substituídos, ficaram entre 9 e 10. E hoje, para os 36 municípios aqui da região, nós temos 3 auditores fiscais, né? Então, assim, só do comércio são quase 20 mil empresas. Então, é impossível você ter uma mediação qualificada do Ministério Público do Trabalho quando nem o Ministério do Trabalho tem o pessoal concursado, porque esses profissionais têm que ser médicos do trabalho, engenheiros, né? E acaba por não ter essas vagas disponíveis no mercado, as pessoas saem da universidade e não se preparam para assumir essas funções também. Mesmo sendo funções que são bem remuneradas, mas aí você vai... Quando que se abre um concurso? Qual foi o último concurso que se abriu para auditor fiscal do Ministério do Trabalho, né? E agora, esse ano, né? Então, ficamos quase uma média aí de 15 anos sem abrir uma única vaga aqui para a região. Então, quando a gente fala no Estado cumprir o seu papel, né? É nisso que nós estamos dizendo. É ter auditores fiscais do trabalho para fazer esse trabalho de fiscalização junto aos sindicatos. E as empresas sabem que a demanda é muito baixa, então, por mais que a gente comece a fazer fiscalizações e acelere isso, nós não conseguimos fazer
20 mil fiscalizações, ou está em 20 mil empresas, num período de 5 anos, isso é basicamente impossível com a quantidade que nós temos de diretores, que são 16 diretores liberados. Não sei se eu consegui me expressar bem. Nossa, 16, né, para várias cidades, mas eles não estudam aumentar esse quadro de diretores? Como que funcionaria isso, né, para aumentar? Então, porque na verdade a legislação, ela resguarda um número de 7 diretores com estabilidade, né? No nosso estatuto nós temos 32 diretores. Nós fizemos uma ampliação agora para 13 da executiva e alguns estão em treinamento ainda, né? Nós tivemos eleição recente, inclusive nós estamos em março agora, dia 8 foi o Dia Internacional das Mulheres. Nós temos 12 mulheres novas que estão no nosso quadro de direção agora. Então, na verdade, são 32 diretores ao total. Mas 6 eles são do Conselho Fiscal, que faz a fiscalização, né, das nossas contas, conferem aquilo que foi gasto, que foi pago. E mais 18 estão na base, né? A gente diz, eles estão nas empresas, né? Então, não estão no dia a dia ainda do sindicato em sua plenitude, né? Só em alguns momentos. Agora, precisaria de um número muito maior, mas não é tão simples, tem que haver uma mudança estatutária, o custo disso é muito alto também, né? Então, precisamos gerar receita, você ampliar a nossa base de associados, para você poder garantir também condições de trabalho para esses diretores, né? Eu, particularmente, tenho a intenção de trabalhar com mais, até outubro, novembro, ter pelo menos mais 4 diretores liberados, que chegariam ao número de 20. Entendi. E, Luciano, a respeito aí, por exemplo, de campanha salarial, né? Como que está nessa questão aí na categoria? Como eu falei, a nossa database é setembro. Então, todos os indicadores do primeiro semestre, né, eles acabam sendo observados. Tem alguns segmentos que fecharam algumas convenções em janeiro, né, não o nosso. Confesso que a convenção coletiva ainda desse ano, nós não começamos a pensar ela propriamente. Porque nós viemos de novembro, tivemos o processo eleitoral, né? Em janeiro estamos trabalhando na questão da reestruturação administrativa aqui da entidade. Fevereiro foi esse mês curto, né? Mas também trabalhando a questão de ampliação dos serviços nas subsedes, né? Por exemplo, nós vamos inaugurar agora uma subsede nova no Silveira, de Barueri, né? Então, nós temos uma subsede em Alphaville, na Calçada das Orquídeas, e uma outra agora sendo inaugurada no Silveira. Um projeto de reestruturação dos serviços em Taboão da Serra, em segundo passo é Itapevi, né? Então, é uma base grande, a gente está trabalhando a muitas mãos, né? Fora a construção do anexo aqui do nosso prédio, isso tudo sendo pensado em fevereiro. Em março, mês das mulheres, estamos focados nas atividades que estão pautadas para as mulheres. Fora isso, mais 14 itens de pauta, que vão desde informatização, a ampliação dos serviços para a entidade, como a gente estava falando. Em abril, a gente começa a pensar as pautas que vão ser discutidas nas campanhas salariais. Como? Através de uma pesquisa. Então, no próximo mês, a gente discute uma pesquisa, o formato dessa pesquisa, para a gente poder responder o que querem os trabalhadores no comércio, além de previdência, saúde, respeito, dignidade, né? Quais são os temas relevantes. Realizada essa pesquisa, a partir do mês de maio, por exemplo, a gente já começa a ter as tratativas com os sindicatos patronais. Mandamos as nossas pautas em junho e julho, né? E começamos a fazer aquelas, vamos chamar assim, de visitas de cortesia.
para tentar sentir o cenário. E aí tudo depende da economia, né? Tudo depende do crescimento econômico, tudo depende do volume de vendas. Então, é mais uma questão de observação. Em julho, agosto e setembro são os meses que procedemos às negociações, aí são mesas de negociação mesmo. Então, nós negociamos com 9 setores diferentes, nós fazemos 9 convenções coletivas diferentes. Então, por isso que demora um pouco. Em setembro se encerra pela data base e a gente pretende, por exemplo, já em setembro ter esse fluxo, né, da negociação coletiva das convenções já concluído. Se isso não acontece, aí é onde nós começamos a trabalhar as atividades de mobilização, de paralisação, né, ou de greve em alguns setores, né, para forçar a negociação que não aconteceu em setembro. Então, temos essa prática que é a mais comum, né? Certo. E Luciano, né? O setor do comércio é um setor bastante diverso, né? Que tem desde o alto comerciante, né? Você citou aí o exemplo do Carrefour e do pequeno comércio, né? Como que vocês lidam com, por exemplo, com o pequeno comerciante, né? Que além de atender o trabalhador, precisa ter política pública, né, para ele. Boa pergunta. É uma pergunta interessante até para fazer parte da nossa pesquisa, né? Como nós estávamos dizendo, né? Toda a estratégia da ação sindical, eu acho, principalmente nesse tempo de inteligência artificial, ela precisa ser revista. Guilherme, uma das minhas tarefas, que estão pautadas também, é melhorar, junto à sociedade, a imagem do sindicato e do movimento sindical. Como um sindicato de luta, mas também um sindicato que promove a justiça, promove a igualdade, promove ações humanitárias. Então, nós precisamos ter uma sinergia com os pequenos, né? E tem todo o entendimento que, no pós-pandemia, houve um arrefecimento, enquanto os hipermercados, como você citou, tiveram lucros muito maiores, né, e mudaram seu negócio para um sistema de venda online e acabaram reduzindo seu quadro, implantaram ferramentas como home office, por exemplo, se reinventaram e continuaram tendo a sua margem de lucro muito acima da média, até antes, durante e depois do período da pandemia. Muitos pequenos comerciantes, né, ainda sofrem com os reflexos da pandemia e da falta de investimento no setor. Porque, por exemplo, em algumas regiões, não é o caso da nossa região, mas isso é comum a nível de Brasil, você tem, por exemplo, o comércio ele está calçado no turismo. Então, não houve, por exemplo, aqui para a nossa região, nenhum investimento numa estrutura hoteleira, por exemplo, que além de gerar empregos dentro de uma cadeia produtiva e criar postos de trabalho para esse segmento de hotel, quando a gente fala de cadeia produtiva, né, nós estamos falando em refeições, em todos os serviços de beleza, academia, tudo que advém, por exemplo, da vinda de pessoas novas para a região. Como nos últimos anos foi muito baixo o investimento nesse sentido, nós não tivemos, por exemplo, nenhuma estrutura que facilitasse o pequeno comerciante a ter um fôlego, né, nas suas vendas. Então, o que acontece? Hoje nós vimos muita gente que fechou suas portas, né? Como eu citei a questão do home office, você teve uma margem grande na indústria ou nos bancos, né, no setor financeiro, indo para essa modalidade de trabalho, e a pessoa que vai para o home office, ela deixa de comprar o batom, no caso da mulher, a sua roupa, né, de fazer a unha. Então,
Em toda a cadeia de lojas, você tem um arrefecimento nas vendas. E nenhum tipo de compensação governamental, estadual, municipal nesse sentido. Então, quando você não investe, por exemplo, nas estruturas dos bairros, quando você não tem, por exemplo, nós temos um comércio de pequenas lojas, que é esse segmento que você falou, em cada bairro. Mas se você não tem estrutura de iluminação, de segurança pública, se você não tem constituído o básico ali de transporte, por exemplo, para levar as pessoas das regiões até aqueles bolsões de comércio, ou você não tem, por exemplo, espaços para estacionamento gratuitos, né? Quando a prefeitura não cumpre esse papel, você não consegue garantir que você tenha público, né, ou clientes para esses comércios de bairro. Então, é muito comum você ver, por exemplo, um empreendedor montar uma loja, vamos supor, uma açoudier, num bairro. E depois de 7, 8 meses, ele achar que é mais interessante ele perder o investimento que fez do que manter a loja. Mas, na verdade, o que faltou ali? Faltou o transporte chegar até aquele bairro, faltou ter uma calçada que ela evite acidentes, né? Porque a pessoa não vai andar por uma calçada suja ou quebrada, né? Então, nós temos aqui em Osasco, né, muitos problemas nesse sentido. Você vai para o bairro, você não tem por onde o pedestre passar de uma forma adequada. Então, ele não vai comprar naquelas lojas, né? Então, há todo um investimento que não foi feito e que precisa ser feito para que as pessoas comecem a consumir nos lugares onde elas estão. E aí, por exemplo, chega o sindicato, pega uma rua, por exemplo, como a João de Andrade. E aí você percebe que todo o comércio está aberto e regular lá nos domingos e nos feriados, né? E aí você pensa, o que eu faço? Mando uma fiscalização para eles, sendo que é no dia da feira que o cara vai vender, e garantir que aquele funcionário 2 que ele tem sobreviva também, não chegue para o desemprego. Então a resposta é sim, a tratativa com os pequenos, ela é diferenciada, porque eles não têm nenhum tipo de apoio. E nós buscamos, por exemplo, que haja uma regulamentação do comércio, que isso passa pelas câmaras municipais, né? Para garantir que esse trabalhador, minimamente, ele tenha direito às férias remuneradas corretamente, ao descanso semanal remunerado, como eu já falei no começo, que ele tenha direito ao abono, que ele receba as suas horas extras 100%. Então, tem que haver uma sinergia e um entendimento da comunidade local como um todo, né? Tanto dos trabalhadores, quanto dos comerciantes, quanto da população em si, né? Porque, afinal de contas, todos nós dependemos do outro para continuar sendo o que nós somos, né? Certo. Falando na questão da pandemia, né? Esse pequeno comércio, né, no seu entendimento, recebeu algum apoio, né? Só peço para desligar o microfone, por favor, que está dando retorno. O meu? Eu devo estar com 2 ligados aqui. Isso. Esse pequeno comércio que enfrentou um período bastante crítico na pandemia, na sua avaliação, recebeu algum tipo de ajuda para poder sobreviver, né, num período mais complicado, que teve que fechar as portas aí pela contaminação do vírus? Porque era muito fácil, né, os governos falarem, a economia tem que continuar, a economia tem que continuar, sendo que, né, tem que pensar no pequeno comércio, sendo que, na verdade, né, não recebeu nenhum tipo de auxílio, ajuda, né, adequada aí para enfrentar esse momento de pandemia. Então, na verdade, aqui na nossa região, nós fizemos, basicamente, no começo da pandemia, 8.000 acordos que garantiam, por exemplo, estabilidade para os trabalhadores, para que eles se beneficiassem também de um auxílio, de um complemento salarial que foi disponibilizado pelo governo naquele período, né? E no segundo momento, aproximadamente mais 8.000 acordos, né? Então, entre 20.000 comércios de pequeno porte aqui da região, basicamente 8 a 10.000 deles, né? Não tenho esse número exato agora, mas poderia mapear isso
passar em outro momento, receberam algum tipo de benefício governamental. Qual é a questão, né? Esse benefício ele tinha um período, né, de 1 ano, e após essa tratativa, né, você não tinha, por exemplo, a empresa tinha algumas questões que ela deveria se comprometer, tinha muitos casos que elas não tinham todos os requisitos para ser beneficiários, né? E agora elas devem ter uma dívida que deve ser paga ou perdoada em algum momento, né? Então, é claro que, assim, não querendo ser tendencioso em nenhum sentido, o sindicato, ele representa todos os trabalhadores, de todos, nós temos, perdão, o dever de trabalhar no máximo de uma forma política, respeitando todas as religiões, respeitando toda a diversidade que existe na própria natureza da nossa base, né? Mas, assim, a gente percebe que muitas questões que elas foram realizadas pelo governo anterior, elas tinham um fundo eleitoral e elas culminam agora com uma dívida para alguém que precisa pagar. Então, eu precisaria conversar, de fato, com algumas empresas do comércio, por exemplo, Lojas Ângela. Eu sei que ela tinha várias características para poder receber um benefício governamental, mas no frigir dos ovos, se ela fosse beneficiária, ela teria uma dívida que talvez ela não conseguisse pagar num período de incerteza que seria o pós-pandemia, né? Então, acabaram reduzindo o seu quadro de alguma forma, assim, sem ter um regramento maior feito pelo Estado também, né? Então, não dá para se dizer que não foi feito nada pelo pequeno comerciante, porque nós tivemos, como eu falei, quase 16 mil acordos, né, que beneficiavam os empresários no que diz respeito a jornada de trabalho, a flexibilização de jornada, a redução de salário, com parte do salário pago pelo Estado, mas que previa, por exemplo, a não demissão de pessoas com comorbidade, por exemplo, né? Então, era uma via de mão dupla. Foi isso que foi feito naquele período, né? Certo, né? Você falou aí do 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher. Qual que é a força feminina aí na categoria dos trabalhadores do comércio? Então, nós temos aqui na região, que é a região muito importante de São Paulo, muitos centros de distribuição. Então, hoje, a nossa base, ela é composta por mais de 100 mil trabalhadores, podendo chegar a 120 mil trabalhadores. Mas quando a gente pensa em comércio, você pensa em entrar no shopping e entrar numa loja e ser atendido por uma vendedora do sexo feminino. Esse número, por exemplo, ele não corresponde à realidade. Para nós, basicamente, a nossa região, mesmo porque quando você vai para o centro de distribuição, você tem uma mão de obra, em sua maioria, formada por homens, né? Então, você pega, por exemplo, um CD das lojas americanas, tem quase 3 mil trabalhadores aqui na região, tem CDs do Carrefour, que é o maior da América Latina. Você tem, por exemplo, hoje Americana, B2W é um só. Mas são em média 12 CDs, aqui eu não vou citar o nome de todos. Mas sua maioria é composta por mão de obra masculina. Então, hoje, para nós, o número de trabalhadores do sexo masculino ele é maior, né, do que o número de trabalhadoras mulheres. Nós sempre fizemos política no sindicato para todos os segmentos, então, sem distinção. Não é a questão de você tratar as pessoas diferentes de forma desigual. Nós tratamos todos de forma igualitária, né, independente de gênero, raça, orientação sexual, idade, né? Mas fizemos um recorte agora também e criamos uma Secretaria da Mulher, Raça e Juventude.
Não porque acreditamos que o que nós fazíamos no passado era incipiente, mas exatamente para a gente ter um olhar mais específico para esse grupo, né? Entender melhor quais são as demandas também. Então, hoje, a mulher ela tem um papel que é muito respeitado internamente por nós. Como eu falei, de 32, de uma diretoria que é composta por 32 membros, 6 do Conselho Fiscal, nós temos 12% de mulheres, 2 mulheres, perdão, né, que são basicamente os 30% que era o nosso objetivo inicial. Então, se fala muito nos movimentos sociais, inclusive os movimentos de esquerda, na CUT, que é a nossa central, na Contrax, em paridade, né? Mas eu, particularmente, eu quero apostar nas mulheres que elas defendam pautas femininas de verdade, né? Porque não adianta você ter um quadro de mulheres, mas que não sejam comprometidas com as questões de mulheres propriamente ditas. Então, quais são essas pautas femininas, né? Tirando todas as pautas mais polêmicas, mas é a pauta que a maioria das mulheres defenderem no comércio naquele momento. Então, se eu tenho uma representação de mulheres, eu preciso que essas mulheres tenham uma interlocução com as mulheres da categoria. Por isso que esses espaços de rádio, de mídia alternativa, podcast, até as redes sociais, elas cumprem um pouco esse papel, que é tentar entender o universo feminino, né? E o que as mulheres querem, além de respeito, além de segurança, além de confiança, além de ser tratadas com dignidade, né? O que as mulheres querem. E há um problema real para nós hoje, que eu tenho dito há muito tempo, que a maioria das pessoas que elas estão dentro dos movimentos sociais, políticos ou sindicais, né? Elas vêm de grande forma, na sua maioria, de um dos segmentos de trabalhadores, é claro, mas com um pensamento, uma pobreza sociocultural muito grande. Então, o que falta para nós, para organizarmos as mulheres? Porque quando nós chegamos e falamos, por exemplo, sobre bandeiras e pautas femininas, eu posso dizer, Guilherme, fala para mim uma pauta de mulheres. Você vai levantar sua mão e dizer creche. Creche é uma pauta de mulheres, certo? Você concorda? Uma pauta para mulheres. Né? Mas dentro de um aspecto de divisão de tarefas doméstica, é uma pauta que ela atende tanto os homens quanto as mulheres. Hoje de manhã eu trouxe minha filha para o trabalho, ela foi comigo até às 11 horas. Então, a tarefa de cuidar dos filhos não é só das mulheres, é da família. Então, quem tem que ter o cuidado? A família. Quando eu falo de creche, novamente, eu estou falando uma creche para trabalhadora comerciária. Eu estou tratando de uma mulher, seja ela de uma família monoparental, chefe de família ou não, ela pode ter o seu marido ou a sua companheira. Essa mulher, ela já está empregada, essa mulher, ela chega no seu trabalho com algum transporte e às vezes ela tem alimentação e convênio médico, né? Mas eu tenho mulheres que elas estão à margem da sociedade, elas estão desempregadas, ela vive, é a chefe de família de uma relação monoparental, ela cuida de 2 ou 3 filhos, e o problema da creche para ela ainda não é o problema principal. Ela não tem alimentação, ela não tem emprego, ela não tem transporte, ela não tem saúde, ela não tem nada. Então, assim, uma mulher, para fazer uma discussão na sociedade, ela tem que minimamente entender que os problemas das trabalhadoras, elas começam muito antes delas chegarem e ingressarem no mercado de trabalho, né? Então, eu até faço um convite para a mulherada que quiser participar do sindicato, conhecer o sindicato, ajudar a construir essas bandeiras de luta, né? Ajudar a construir a entidade como um todo. O sindicato está de portas abertas. E nós respeitamos e nós precisamos disso. Mas nós precisamos que as pessoas já tenham esse entendimento, né? Que para atender as mulheres, você tem que ter uma compreensão muito maior, né? Do que é. Né? Hoje nós conseguimos, aqui para a CUT regional, apoiar uma mulher como coordenadora da CUT regional, que é a professora Elisângela.
Quando eu conheci a professora Elisângela, eu falei, professora, conta a sua história, né? Ela falou, olha, eu sou uma jovem mãe, estou casada, trabalho como professora de dia, nos finais de semana eu sou cabeleireira, me formei pelo ProUni, tenho uma dívida com fiéis e estamos batalhando aí para construir uma sociedade mais justa, livre e igualitária, em resumo. Aí eu falei, poxa vida, que história linda, né? Vamos apoiar essa mulher. E ajudar no que fosse necessário para começar a se construir o seu caminho dentro do movimento sindical, em pé de igualdade com os seus candidatos aqui ao mesmo cargo, que eram homens em sua maioria, né? Então isso é ajudar a construir política para a mulher. E ajudar a mulher, nós, não só homens e mulheres juntos, não só na questão de formação, mas criar espaços de debate, de construção com autonomia, né? Para que as próprias mulheres elas decidam como elas pretendem se organizar, como elas pretendem fazer a luta, que tipo de luta elas querem fazer, que tipo de bandeira são as bandeiras que elas pretendem defender, né? Então, eu ainda sou um pouco paulferiano, acho que ninguém, todos aprendemos com todos, né? E aí está a grande magia da coisa. E Luciano, você tocou no ponto aí da live bastante interessante, né? Que é a questão, né, do descrédito aos sindicatos, né? Como recuperar a credibilidade e por que na sua opinião, esse descrédito existe? Assim, hoje nós ouvimos falar muito sobre fake news, né? Eu acho que uma das maiores fake news que existe no movimento sindical, né, é aquela que o trabalhador vira para você e fala, né? Isso foi o meu patrão que me deu, né? Isso foi o patrão que conquistou. Então, as pessoas elas ainda acreditam. Eu até construí um texto há pouco tempo, né, sobre direitos, né, parafraseando uma juíza federal, e ela falava sobre o cheiro do direito, né? Então, quando você fala em liberdade hoje, né, hoje nós estamos vendo aí o que acontece na faixa de Gaza, em alguns países onde você vê a questão da guerra propriamente dita, né? Só que você pega, por exemplo, um país como o nosso, né, onde você tem aqui na região de Osasco, uma quantidade muito, muito grande de comerciantes e trabalhadores armênios, né? Então, pouco se fala do genocídio armênio que já aconteceu, né, no passado. Então, estamos falando da atualidade. E esses trabalhadores vieram para cá sem direitos nenhum. Nós tivemos as grandes guerras mundiais, onde você teve a imigração de trabalhadores, né, italianos para o Brasil, e ajudaram a construir essa sociedade. Eu, basicamente, sou neto de portugueses que vieram para o Brasil há mais de 150 anos, né? Quase 150 anos. Minha família veio para Carapicuíba, sou descendente de índio com português, né? Por parte de pai, e de negros, né? Com portugueses também por parte da minha mãe. Antes disso, falando dos negros, nós tivemos um período de 400 anos de escravidão. Então, como você construiu os direitos? A partir do quê? A partir da luta de classes. A partir da luta pelo trabalho, pelo direito ao trabalho remunerado. Depois, não só pelo direito ao trabalho remunerado, mas também pelo descanso remunerado após o trabalho. A luta pela jornada de trabalho. Então, muitas pessoas elas morreram, né, entregaram suas vidas para que hoje a gente tivesse uma consolidação das leis do trabalho que garantisse esses direitos. Então, muitas coisas elas estão dadas na Constituição, como a gente falou no começo. Muitas coisas relacionadas ao direito elas estão na CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, que algumas pessoas dizem que é uma cópia da Carta de Del Lavoro, né, do trabalho italiano, né, de Mussolini, mas que para nós ela é uma base hoje
que nos garante direitos mínimos. Mas, em específico, o que tem de... todos os dias são construídas normas regulamentadoras do trabalho, por exemplo. Eu participei durante 3 anos na Fundacentro de uma discussão tripartite para refazer o anexo 1 da NR17, que trata da operação do trabalhador no check-out de supermercado. Um item, você vê, uma função, que é o trabalhador do comércio em check-out do supermercado, mas como você tinha muitos afastamentos pelo INSS, na época a gente chamava de tendinite, bursite, que eram as LERs, né, que hoje chamamos de DORT, são distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, né? Você tinha muito afastamento, isso gerava o quê? Um peso, né, para a folha de pagamento do Estado. O Estado diz assim, então nós não queremos gastar com esses trabalhadores, vamos construir normas para que eles se lesionem menos. E aí o movimento sindical é acionado para discutir isso. Então hoje, por exemplo, a medida do caixa, onde passam as compras no Brasil inteiro, ela é definida através de uma norma regulamentadora, uma NR. E o movimento sindical, eu particularmente participei dessa, entre tantas outras. Então nós estamos constantemente discutindo saúde do trabalhador, não só no local de trabalho, né, mas em todos os espaços de discussão que eles são liberados, né, para que a gente participe, né. O governo anterior ele extinguiu muito desses espaços de debate, né? Hoje você tem novamente várias câmaras tripartites funcionando, né? E é o que fica para nós, né? Então, muito do que a gente diz, como eu falei da fake news, né? As pessoas elas acham que o patrão dela ele foi lá na Frigelar e mandou fazer um equipamento novo porque ele é bacana, né? Não, ele não quer investir. Hoje, por exemplo, nós estávamos com um debate muito grande com o Atacadão por conta de notas falsas, Guilherme. Então, o que acontece no Atacadão? A trabalhadora lá do caixa, ela recebe lá de um cliente uma nota falsa, ela faz a verificação da nota, se a nota fosse falsa, depois ela tinha que pagar aquela nota. Imagina, todo dia uma nota de R$100. E com a tecnologia hoje, você sabe que a falsificação de documentos, as notas elas ficam muito próximas, né, da nota real. Então, humanamente, além da mais com o estresse ali do caixa, as filas, o que passou batido era descontado. Então, nós negociamos com a empresa para elas colocarem máquinas, né? Luciana, desculpe interromper, eu normalmente não interrompo, mas no procedimento correto não seria fazer o cliente voltar para trás e não pagar, né, embora sem o produto? Então, mas o que acontece? A Caixa, ela observa aquela nota e ela acredita que aquele cliente está dando uma nota verdadeira. E quando ela vai, por exemplo, para um espaço interno lá dentro do setor, que é onde tem as máquinas que conferem e percebe que aquela máquina era falsa, a nota era falsa, aí o cliente já foi embora, né? Já não é um outro dia, na verdade, né? E nós fizemos uma luta agora para garantir que esse equipamento ele seja comprado para cada caixa. E o trabalhador, quando esse equipamento ele chegar no caixa, ele não vai saber que fazem 2 anos que nós entramos com uma ação contra o Atacadão para que ele cumprisse esse pedido. Ele vai achar, olha o Atacadão, que bacana, agora ele deu uma maquininha aqui que confere as notas para a gente não precisar conferir mais. Então, quando eu digo de fake news, é isso que eu estou dizendo. Quando o benefício chega para a totalidade dos trabalhadores, eles não entendem que aquilo foi uma conquista do sindicato, talvez pela nossa dificuldade de comunicação com a base. E isso, o sindicato só acaba aparecendo para o trabalhador no momento em que tem um desconto lá da contribuição de sócio. Né? Mesmo a gente dando amplo direito de oposição, né? Nós temos aí uma margem de 26% de opositores. Então ele acredita que o sindicato está ali só para fazer o desconto. Ele não percebe que tem todo
um trabalho sindical por trás disso. Só funcionários aqui nós temos um time aqui com quase 180 pessoas, todos a serviço do trabalhador. E mesmo assim, numa base tão grande, com problemas tão diversos, a gente acaba não conseguindo, né, atender a todos a contento, né, da maioria. Né? Então, a nossa imagem fica muito prejudicada, porque a gente acaba não conseguindo demonstrar aquilo que nós fazemos. Não aprendemos a fazer isso, né? Precisamos aprender. Me ajuda? Preciso da tua ajuda para melhorar a imagem do sindicato. Opa! Eu acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Luciano Leite, né? Gostei aqui do nosso bate-papo. E passo a bola aí para o Luciano fazer suas considerações finais. Bom, eu queria deixar o meu contato aqui no Instagram, né? Se você procurar Luciano Secor, ou Luciano Leite mesmo, você me encontra, né? Vai encontrar alguns outros perfis e eu costumo atender, geralmente respondo também pelas redes sociais, né? Uma forma de estar mais disponível para o trabalhador, assim, de um modo geral. A gente acaba não conseguindo responder sempre, né? Mas agradeço ao Guilherme e todo o pessoal aí da mesa de debates pela oportunidade de estar aqui falando com o seu público, né? Fico à disposição aí para maiores esclarecimentos, a gente fazer uma abordagem superficial de temas tão conexos, mas complexos como esse também não é muito fácil, né? Mas espero ter respondido a contento a maioria das questões, tá bem? Muito obrigado, forte abraço a todos, muitas lutas para vocês e boas vitórias. Obrigado, Guilherme. Isso. Então é isso aí. Então, lembrando aqui para o pessoal se inscrever no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aí as nossas entrevistas, programas, matérias, né? Que isso ajuda bastante, né? A gente se encaixar e fazer o canal crescer ainda mais. E quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385-007-02800 CPF, para a gente continuar aí fazendo esse trabalho, né? Fazer entrevistas, produzir aí matérias aí nas ruas, seja de São José dos Campos, mas também aí de São Paulo. E aí a gente precisa da sua ajuda. Então é isso aí, pessoal, né? Da minha parte por hoje é só. Um forte abraço e fui.